Fala pessoal, tudo bem? Sexta-feira, hein? Chegou a sexta, hein? Deu aquela sextada. Pessoal, o Milton Neves não gosta da expressão sextou. Não sei porquê. É porque para ele todo dia é igual, vai ver, é isso. É o seguinte, pessoal, estamos chegando com a nossa live aqui no terceiro tempo, diretamente da redação da Avenida Paulista, para falar da rodada 18 do Campeonato Brasileiro, os jogos do final de semana. Vamos dar uma passadinha aí nos jogos, afinal de contas tivemos apenas a Copa do Brasil no meio desta semana. Hoje também tem amistoso da Seleção Brasileira, teve o Sub-23 jogando aqui no Pacaembu com chuva na noite de ontem. A gente fala também, faz o registro sobre as seleções nacionais, certo? Nós estamos no Facebook, ao vivo agora. Se você quiser, você pode compartilhar a nossa live com as suas redes sociais também. Já pode ir curtindo aí a nossa publicação, curtindo a live do terceiro tempo, mandando o seu comentário e respondendo a nossa pergunta do dia, que gira em torno da expectativa da estreia do Mano Menezes. Você acha que agora, com o técnico novo, Palmeiras volta a vencer no Campeonato Brasileiro? Uma perguntinha que eu te faço, mas é claro, fale aí também a respeito do seu time, aquilo que você quiser saber da sua equipe para este final de semana, tá bom? Comigo e com o Marcos Júnior Micheletti, o Marcão, que também está conosco. Tudo bem, Tudo Marcão? bem, O que você está esperando aí para o fim de, hein? Então, final de semana. Bom, primeiro para dizer para vocês que depois de dias de muita chuva em São Paulo, né? Para quem não é de São Paulo, não sei como é que está o restante do Brasil aí, mas olha, finalmente parece que deu uma estiada aqui. Vamos ver se o final de semana vai ser aproveitável aqui na Avenida Paulista. Começa a surgir algumas nesgas de céu azul aqui, viu, Frank Fortes? Mas olha, final de semana legal, porque a gente pode ter penúltima rodada, né, do Brasileirão, falando inicialmente do Campeonato Brasileiro, Frank, podemos ter aí uma reviravolta, inclusive nas primeiras colocações até o final desse primeiro turno, né? Quem sabe, né? O Flamengo está liderando, mas quem sabe a gente tem alguma mudança até o final desse primeiro turno, rodada nesse final de semana. São 6 jogos, né? Nesse sábado, né? Começando com o Corinthians e fechando com o Palmeiras, e mais 4 jogos no domingo, né? É isso aí, pessoal. Ó, já compartilhei a live aqui também com as minhas redes sociais. Um abraço para o Fernando Souza, que está conosco. Diz que o Neymar vai fazer 3 gols hoje. Está sonhando, né, filhão? Não, brincadeira. Vamos falar também da seleção. O Fernando é nosso super fã. Valeu, Fernandão. Obrigado, Alexandre José da Silva também está conosco. Olha aqui, ó, falando do Campeonato Brasileiro, rodada do fim de semana, rodada do feriado de Independência, por isso eu vou falar para você, uma pataquada também, marcar jogo às 11 da manhã, mesmo sendo feriado, sabe, um sábado às 11 da manhã. Os caras estão querendo inventar horário aí, eu não sei porquê, e é o jogo do Corinthians. Corinthians contra a equipe do Ceará, na arena de Itaquera, e para esse jogo o Corinthians não terá o seu principal jogador, né? O Pedrinho, que tem sido a atração do timão aí durante a temporada, se firmou como o grande jogador da equipe, pelo menos na minha opinião, né? Ele está com a seleção sub-23, daqui a pouquinho a gente fala porque ele fez gol ontem no amistoso contra a Bolívia, e contra a Colômbia, perdão, e não terá também o Fagner, que está com a seleção principal. São os dois desfalques aí do time. Eu acho que ele tem uma dúvida ainda com relação ao posicionamento de um substituto para o Pedrinho. Testou Jadson, Regis também corre por fora, o Sornosa não está porque está com a seleção equatoriana, o Arauz está com a seleção chilena, ele já testou o Ramiro, já usou o Ramiro ali por aquele setor, né, pelo lado direito também, características diferentes, mas fazendo a mesma função, e ele pode até puxar o Wagner Love para a beirada para jogar para a direita e entrar no time titular com o Gustavo, porque o Bocelli também é dúvida para a partida. Então, assim, eu acho que não muda muito o jeito do Corinthians jogar, porque taticamente o Corinthians ele é muito comportado, né? Ele é muito responsável dentro dentro do planejamento do Carille. Mas não é um time ainda definido para amanhã de manhã, então. Então, o Corinthians que pode... É um daqueles, né, Frank, que eu falava agora no começo, que pode, né, matematicamente terminar o primeiro turno na liderança, né? Seria uma surpresa incrível esse crescimento do Corinthians, uma grande campanha, né, depois da parada que a gente teve, né, para a Sul-Americana. A ausência do Pedrinho lá vai ser muito sentida, sem dúvida alguma. O Ramiro é um jogador que eu achava até que ia engrenar mais no Corinthians. Né, quando ele chegou, eu achava que ele pudesse... E, de qualquer maneira, é uma peça importante ali, mas o Corinthians, na minha opinião, sentirá muito a falta do Fagner, que é um jogador que dá muita... não sei, aquele jogador que
parece que começam as jogadas por ele. Me lembra o Zé Maria, sabe? O Zezão, o grande Zé Maria, né? Super Zé, raçudo, grande, o homem que lançou bola para a área no gol de 77, que depois culminou com o gol do Basílio, né? O gol histórico do pé de anjo Basílio. Eu gosto bastante do Fagner, aquela fama de jogador violento, ele ainda tem um pouco, né? Um jogador que chega muito junto, enfim. Eu acho que até melhorou um pouco, né? Depois da seleção, eu acho que ele até é um pouco mais tranquilo. Eu gosto do estilo dele, vai fazer falta, mas o Corinthians para mim é franco favorito para ganhar do Ceará amanhã, viu, Frank? Às 11 da manhã, como você falou, um horário que eu acho que não tem absolutamente nada a ver. Enfim, é um horário que o pessoal podia estar descansando mais, né? Até pelo fato de ser feriado, dormir até um pouquinho mais tarde, né? Enfim. Tem a parada de 7 de setembro para assistir, para acompanhar. Normalmente é de manhã. Sei lá. Paulo César Gertrudes da Silva, os gremistas já se recuperaram do furacão? Pergunta ele aqui. O Jordan Alaide de Medeiros, brasileiro 50%, Flamengo 50%. Brasileiro, entendi. 50% para o Flamengo e 50% para o Palmeiras, né? 50% Flamengo e 50% Palmeiras. Valeu, Jordan. Boa. Alexandre José da Silva, boa tarde, um grande abraço e vai Corinthians. Quando o Tite era técnico do Corinthians, reclamava da ausência de seus jogadores na data FIFA. E agora, né? Agora ele diz assim, que para não rapelar muitos times, ou tirar muitos atletas dos times, convocam um jogador só e acreditam que estão ajudando os times, né? Porque na realidade, data FIFA não tinha que ter jogo porcaria nenhuma. Se tem time sem jogador, por causa da seleção brasileira, os times não deveriam ser prejudicados, pelo menos é o que eu acho. E o Júnior Balastrelli, tem que jogar com garra. Isso é grito de torcida, né? Tem que jogar com garra e com coração. E por aí vai. Eu acho o Corinthians favorito também contra o Ceará. No mesmo horário, em São Januário tem Vasco e Bahia. E o Bahia sempre numa crescente, faz tempo já que o Bahia não perde uma partida, e o Vasco, o Luxemburgo deu um jeito lá no time, mas na última rodada teve aquela derrota para o Cruzeiro. Agora jogando em casa é um bom jogo para o empate também, viu? Vou te falar. E aí, Marcão? Também acho que é uma possibilidade maior para o empate, mas se eu tivesse que cravar né, entre loteria esportiva, coluna 1 do meio e coluna 2, eu apostaria no Vasco. Eu acho que o Vasco em casa, depois de uma derrota, né, Frank, eu acho que vai tentar de tudo para se recuperar, e eu apostaria no Vasco, embora o Bahia realmente tem... O Roger está fazendo um trabalho excelente, um técnico que eu gosto muito do jeito, não só dele dirigir aqui, mas do jeito de falar, né, um cara que super ponderado, eu gosto do estilo dele. E depois tem Fortaleza, às 5 da tarde, já tem o Fortaleza do Zé Ricardo contra o Fluminense do Oswaldinho. É o seguinte, o Zé Ricardo está em alta lá no Fortaleza, chegou agora, tudo bem, mas estava dirigindo o time já naquela recuperação contra o Santos, aquele 3-3 incrível, né? Aí conquistou uma vitória na última rodada, e o Fluminense está fazendo o caminho contrário, né? Eliminação na Sul-Americana, derrota, zona de rebaixamento, 3 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. Então assim, não está fácil a vida do Flu não, e o jogo é lá no Castelão, às 5, hein? Vitória do Fortaleza, na minha opinião, Fortaleza ganha mais um dia de crise, aí, mais uma semana para o Fluminense enfrentar a crise. E a crise do Fluminense, se ocorrer de fato um tropeço aí, na terça-feira tem aquele jogo atrasado contra o Palmeiras, no fim de semana tem o Corinthians, de novo, né? Agora pelo Brasileiro, depois das duas... Agora pelo Brasileiro, depois da eliminação na Sul-Americana. É complicado. Também no sábado, 5 da tarde, tem Avaí e Flamengo. Esse jogo será realizado no Mané Garrincha. Veja bem, o Flamengo já mandou um jogo contra o Vasco da Gama lá no Mané Garrincha. O mando de campo era do Vasco. Agora vai jogar contra o Avaí, também no Mané Garrincha. Só que aí, assim, o São Paulo jogou contra o Vasco da Gama no Rio de Janeiro, em São Januário. Perdeu 2-1. Isso. O Corinthians jogou contra o Avaí lá na Ressacada. O Santos jogou contra o Avaí, se eu não estiver enganado... não, jogou aqui na Vila Belmiro. Foi aqui o jogo. O que eu quero dizer é o seguinte, o Flamengo, tudo bem, não tem nada a ver com isso, porque o mando de campo é do Avaí. Mas o Flamengo teve 2 jogos em que o mando de campo era do adversário e que ele disputou no Mané Garrincha. E esses mesmos adversários mandaram jogos contra equipes que estão igualmente disputando a liderança do campeonato, as primeiras posições, em seus estádios. Então aí é uma descompensação, um desequilíbrio aí de forças. Lembrando que fora E o Flamengo já tem um baita time, não precisa nem falar. Lembrando que fora do Rio de Janeiro, o Flamengo é a torcida, é o clube com mais torcida, né? Fora do estado do Rio, né, Frank? E no caso de Brasília ainda tem um dado especial, né? Porque
o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, foi transferida para Brasília, então você tem uma ascendência aí muito grande de cariocas, né, de gente ligada ao Rio de Janeiro e, consequentemente, flamenguistas, ou seja, público total aí para o Flamengo. O Flamengo vai jogar em casa, né, vitória, eu daria vitória quase que certa, né, para o Flamengo contra o Avaí. É isso aí, lembrando que o Avaí é o lanterna do Campeonato Brasileiro, conseguiu sua primeira vitória na competição na segunda-feira passada contra a equipe do Fluminense, então tá desse jeito aí, o Flamengo vai passar o carro. Marcos Santos, Grêmio Fênix, Flamengo não aguenta, William Machado, quem vocês acham que deve ser o goleiro do Palmeiras no sábado? E vamos falar do Palmeiras agora aqui, ó, na sequência já, que vai ser o próximo jogo, não sei, por mim seria o Fernando Praz. O MSC Elias, cuidado, quando formos a quarta força ganhamos 2 títulos. Se hoje somos a sexta força, poderemos ganhar 3. O Paulistão já ganhamos, vai Corinthians. Que isso, Elias? Que sexta força? Da onde você tirou isso aí, rapaz? Isso aqui lá era a quarta força? Quarta força do Paulistão, irmão. Não era do brasileiro. É verdade. O brasileiro, sei lá, deve ser o 8º. Não, brincadeira. Eu acho que o Corinthians melhorou muito aí depois da parada para a Copa América. Está muito bem nas mãos do Carille, porque o Carille é um excelente treinador. E o Alexandre José de Almeida, o Fluminense tem que pagar uma Série B quando subiu da C para A. É quando inventaram lá a Copa João Avelange, né? O Alexandre, aí deu esse trem aí. O São Paulo joga às 7 da noite contra o Internacional. Internacional finalista da Copa do Brasil. O jogo é no Gigante da Beira-Rio ou na Arena Beira-Rio, né? Porque o Gigante não existe mais daquela forma que ele era. Mas a Arena Beira-Rio, inclusive, que será palco da decisão da Copa do Brasil. O jogo da volta, no dia 18, será lá na Arena Beira-Rio, a partida de ida, dia 11, agora quarta-feira, na Arena da Baixada contra o Atlético. O sorteio ocorreu ontem à tarde na sede da CBF, ou seja, a grande decisão finalíssima da Copa do Brasil será em Porto Alegre, onde São Paulo joga amanhã contra o Inter. Talvez o fato da primeira decisão da Copa do Brasil, Marcos, ser na quarta-feira, faça com que o Inter não utilize força máxima, talvez uma equipe mista aí, não sei o que ele está pretendendo. Uma coisinha antes, só eu preferi na Gigante do Beira-Rio, acho que é um nome muito mais legal do que a Arena. Essa coisa de Arena ficou muito geral aí para todo mundo, mas enfim, é uma tendência, não dá pra gente querer remar contra a maré. Realmente isso é importante, né, Frank? Eu acho que é um dado interessante esse, de que o Inter deva realmente fazer uma mescla, o Odair deva dar uma poupada em alguns jogadores, quem sabe deixar a turma no banco para uma hora de aperto ali, quem sabe no segundo tempo, se o jogo estiver enroscado, ou até perdendo, ele colocar algum dos jogadores titulares, enfim. Mas o Inter tem um time bastante consistente e jogando em casa, efetivamente, é difícil, né? Tem sido bem, o Inter está com esse fator campo, né? Fazendo a lição de casa, como a gente costuma dizer, muito bem. Deve ser um jogo equilibrado, eu acredito, até por conta dessas ausências de mais titulares na equipe do Internacional, mas eu apostaria numa vitória do Sport Clube Internacional. Lembrando que o São Paulo tem problemas também, ó, ele não tem o Dani Alves, né, que está com a seleção brasileira, ele não tem o Pato ainda, ele não tem o Hernanes ainda, ele não terá o Pablo ainda, o Toró é dúvida. Contusão do Pablo demorada. O Igor, o Pablo está fazendo transição já, talvez ele volte até antes do Hernanes e do Alexandre Pato, então, acho que para a última rodada ele já tenha condições. Perdeu também o Igor Gomes, porque a CBF chamou o Igor Gomes para completar treinamentos da seleção brasileira lá nos Estados Unidos. Brincadeira isso aí, viu? Então assim, tem uma série de desfalques também a equipe do São Paulo e o técnico Cuca. Às 9 da noite, jogo de estreia do técnico Mano Menezes no comando do Palmeiras. Será lá no Serra Dourada contra a equipe do Goiás. Goiás que é o 13º na classificação, o Palmeiras está ali ainda na 5ª posição, né, eu acho agora. É isso aí mesmo, é o 5º colocado o Palmeiras, que não venceu no Campeonato Brasileiro depois da disputa da Copa América. É a primeira missão do Mano e a nossa pergunta do dia aí também para você responder. E aí, Marcão? Então, clássico esmeraldino, né, Frank? Lá na capital, na belíssima cidade de Goiânia. Eu acho que vai ser um jogo para o Mano não perder. Eu acho que ele vai fazer de tudo para não perder esse jogo, o jogo de estreia. Eu acho que ele vai ser bastante cauteloso, não só na armação da equipe, mas na postura do time contra o Goiás.
naquela velha história do dólar furado, se eu tivesse um para apostar agora, apostaria 1-0, um placar magrinho, né? Mas para uma vitória do Palmeiras. Eu acho que o Mano primeiro, como eu falei ontem, Frank, vai engrenar no Palmeiras. Eu acho que a tendência é o Palmeiras subir de produção ou voltar a ser o Palmeiras que a gente viu no começo, né? Até a primeira metade do Campeonato Brasileiro. E eu acho que a tendência é o Mano ser bastante cauteloso, sobretudo no primeiro tempo do jogo, e aí quem sabe no segundo tempo, né, abrir um pouquinho mais, buscar a vitória. Eu apostaria numa vitória do Verdão. Olha só, pessoal, Palmeiras que não tem o Everton, que está com a seleção brasileira, não tem também o Gustavo Gomes, que está com a seleção do Paraguai, o Mike está lesionado, o Angulo, que nem estreou, está com a seleção da Colômbia Sub-23, que jogou ontem, inclusive, contra a seleção brasileira, ou está com a seleção principal, nem sei nesse momento, mas ele também não está à disposição. E pode perder o Felipe Melo. O Felipe Melo será julgado agora à tarde. Nesse evento de futebol que está acontecendo aqui em São Paulo, vai ter uma sessão do pleno do STJD e aquele recurso do Palmeiras que liberou o Felipe Melo para atuar contra o Flamengo vai ser julgado hoje à tarde. Então o Felipe Melo ele pode ser punido novamente. Ele já cumpriu um jogo, né, de suspensão, ele tinha sido punido com 4. E se ele for punido novamente, terá que cumprir suspensão, será mais um desfalque para o treinador. Um abraço para o Augusto Oliveira, Alexandre Augusto Oliveira, boa tarde. Acho que o problema não são os técnicos, e sim os jogadores, que não estão tendo responsabilidade. No caso do Palmeiras, ele está falando, respondendo a nossa pergunta. Valdemar de Oliveira Andrade, boa tarde a todos. O Alexandre Querido diz o seguinte, o Alexandre José da Silva Almeida, também o Internacional não pode abandonar o brasileiro, porque só o título da Copa do Brasil dá a vaga da Copa Libertadores 2020. É só o título que dá, né? É verdade. Caso não tem segundo colocado, não tenha a conquista da Copa do Brasil, tem que se garantir no Campeonato Brasileiro. Mas no Campeonato Brasileiro o Inter está bem, está naquela zona de classificação ainda, o 6º colocado. Rodrigo Garcia... campanha Mano Menezes, você é Corinthians. Que isso, Rodrigo, deixa o cara trabalhar em paz. Faz 5 anos que ele saiu do Corinthians. Rapaz, deixa pra lá. Sabe o que eu gostaria que acontecesse agora? Que o Filipão fosse treinar o Corinthians. De verdade. Não, cara, olha, eu acho que o Filipão tem uma baita cara de Corinthians. Só que tudo que ele conquistou pelo Palmeiras, só por causa disso ele não pode trabalhar, por exemplo, no Corinthians? Mário Pinheiro, sempre culpado é o treinador, põe a responsabilidade nos jogadores também, afinal esse elenco é milionário no papel, também falando do Palmeiras, né, Mari? É isso aí. Bom, são esses os problemas do Palmeiras, aí nós vamos para os jogos do domingo aqui, ó, tem Cruzeiro e Grêmio, de os novo. Dois eliminados, né? O Rogério Ceni encarando a equipe gaúcha, o jogo vai ser no Independência, aquele jogo do domingo às 11 da manhã, e o Thiago Neves disse que não quis criticar o Rogério, deu aquela amarelada, né? Ele fala as bobagens dele, faz as bobagens dele, que tem sido natural na carreira aí do Thiago Neves, e agora, na chegada lá em Belo Horizonte, ele disse, não, eu falei, mas pô, a gente não pode colocar a culpa no Rogério, ele chegou agora, tá montando o time e tal, mas reclamou depois da eliminação lá contra o Inter, das improvisações feitas pelo treinador, e que, segundo ele, o elenco foi avisado 2-3 horas antes do início da partida. Não sei se com o Thiago Neves ou não, mas o Cruzeiro vai enfrentar o Grêmio às 11 da manhã do domingo no Independência, Marcão. O jogo dos times que os dois estão meio acabunhados, né? Cruzeiro e Grêmio, os dois eliminados na última rodada da Copa do Brasil, por Atlético Paranaense, por Inter e Atlético Paranaense, respectivamente. Eu acho que é tudo para ser um jogo igual, viu? Um empatezinho aí. Eu acho que eu apostaria aquele meu dólar furado num empate entre Cruzeiro e Grêmio lá na Independência. Valdemar Oliveira, pessoal, na boa, o Palmeiras tem que mandar a maioria dos jogadores embora, já deu. Se deixar esses jogadores, vão fazer panelinha, acaba com qualquer time. Sabe o que acontece? Palmeiras, olha, a diretoria do Palmeiras não pode chegar aqui e falar, até porque eles não estão falando nada mesmo, não pode chegar aqui e falar, nós vamos reformular o elenco no fim do ano, senão já desmotiva quem está lá. Né? E tem mais 2-3 meses aí de temporada para cumprir. Só que acontece o seguinte, no final do ano, quem tem contrato vencendo e não esteve contente em 2019, PT saudações, vai embora. E medalhões, se aparecer oportunidade, oferta, como ocorreu no começo do ano, vão embora também. Palmeiras vai reformular o elenco, sim, isso aí é claro e notório.
O Alexandre José da Silva Almeida, que é muito gentil conosco, diz o seguinte: esse programa, além de ser ótimo, me ajuda a montar meu time no Cartola. Alexandre. Gentileza sua, meu velho. Legal. Santos e Atlético Paranaense, sábado, 4 da tarde, Vila Belmiro. É o jogo do Peixão contra o outro finalista da Copa do Brasil. Como o jogo do Atlético é domingo, tenho certeza, tenho convicção que o Atlético vem com o mistão. Eu ia falar com o Milton. com o mistão para encarar o Peixe, Marcão. É isso que vai dar o favorecimento ao Santos, viu, Frank? Porque se não tivesse, eu acho que ia ser um jogo muito mais pegado. Não que o Atlético Paranaense não possa, né, eventualmente até ganhar do Santos na vida, quem sabe, não é impossível isso. Depois do 3-3, né, que a gente viu lá com o Santos, ele não pode falar mais nada. São Paulo tem esses altos e baixos, o time dele tem esse aspecto aí. Mas na normalidade, vamos dizer assim, né, eu acho que a tendência é realmente que o Santos ganhe esse jogo. O Atlético Paranaense vai, obviamente, focar, né? Eu não gosto muito dessa... O Milton não gosta do que você falou com a palavra? Sextou. Eu gosto de focar, né? Ficou tudo focado, aí vamos focar e tal. Mas eu acho que o Atlético Paranaense vai apostar mais as suas fichas lá na Copa do Brasil, na final da Copa do Brasil contra o Colorado, a primeira partida em casa, né? Na Arena Baixada, para depois decidir no Beira-Rio. Olha, o Santos que não terá o Vitor Ferraz, que está lesionado, também está suspenso, deve ficar à disposição só para o jogo contra o Flamengo, que é o jogo que encerra o turno, no outro final de semana no Maracanã. Não tem também o Jorge, que está com a seleção brasileira, não tem o Soteldo, que está com a seleção venezuelana, o Denis Gonzalez, que está com a seleção do Paraguai. Fora isso, ainda tem o Cueva com a seleção peruana, ou seja, tem vários problemas. É que o Cueva não tem sido assim utilizado, né? Mas pelo menos são 4 jogadores considerados titulares, se a gente levar em consideração os 2 laterais, o Vitor Ferraz e o Jorge mais, até o Vitor Ferraz ele ainda faz aquela rotatividade, né? Às vezes ele coloca 3 zagueiros, com o Veríssimo cumprindo a função ali, mas o Jorge, o Vitor Ferraz, o Delis Gonzalez e o Soteldo, 4 jogadores importantes para o Sampaoli, com os quais ele não conta para essa partida contra o Atlético Paranaense. Às 4 da tarde no Engenhão tem Botafogo e Atlético Mineiro. Botafogo também eu vou te falar, hein? Botafogo não vive seus melhores dias, não. E o Atlético está lá em cima, o Atlético Mineiro é o 7º colocado, está lutando ali para permanecer nessa zona de classificação para Libertadores. Ali está sempre G6, G4, sempre buscando ali o Galo. E o Botafogo está naquela oscilação com o Barroca, ganha uma, perde 2, empata outra, ganha outra, perde mais uma, está oscilando bastante. O Botafogo é o 10º colocado, Marcos. Mas em pontos, diferença de apenas 4 pontos, né? Por causa da primeira parte do Botafogo, da chegada do Barroca. Que chegou e acabou fazendo um bom trabalho, mas realmente, nesse momento, né, Frank, a tendência aí é do Atlético melhor do que o Botafogo. O fator casa, obviamente, vai pesar um pouco a favor. Joguinho por empate isso daí, né, Frank? Botafogo e Atlético, Botafogo e Galo. Abraço para a turma lá do Galo, que eu conheci esse ano lá no CT maravilhoso da cidade do Galo, viu? Que legal aquele lugar, viu? O CSA contra a Chapecoense, jogo que encerra a rodada no domingo às 7 da noite. O CSA e a Chape, ambos na zona do rebaixamento. O CSA é o 19º, a Chape é a primeira na zona com 14. São 2 pontos apenas de diferença, e no meio da semana nós tivemos o vazamento daquele áudio do Argel Fuchs, criticando os jogadores, né? Criticando o elenco lá do CSA, pegou mal pra caramba. E aí, Marcão? Outro joguinho para empate esse daí, viu? Esse negócio do Argel realmente, claro, né? Esses áudios vazados nunca pegam muito bem, né? A gente tem um histórico recente, inclusive no Brasil, aí, investigações aí em doses homeopáticas que a gente espera que ajude alguma coisa a melhorar esse país. Mas enfim, não vou entrar muito nessa seara, não. E hoje tem o Brasil contra a Colômbia, amistoso da seleção brasileira, né? É o primeiro jogo da seleção pós-Copa América, após o título da Copa América, Brasil e Colômbia. Vai ser às 9h30 da noite, jogo lá em Miami, e com o retorno do Neymar. Neymar vai voltar a jogar futebol, depois de 3 meses, porque lá no PSG ele não joga. O que você espera de seleção até o fim do ano aí, hein, Marcos? Empurrar com a barriga, né? Até o final do ano, eu acho, viu, Frank, com esses amistosos. Esperar o que do Neymar em campo hoje? Vai ter que provar alguma coisa pro PSG, talvez? Não sei, né? Vai ficar por lá. A situação é meio chata essa daí do Neymar, né? A gente sempre fica falando do Neymar, será que engrena, será que não engrena, enfim. Capaz de jogar bem hoje, mas o que isso vai significar? A gente sabe que ele sabe jogar
futebol, né? Se ele se preocupar só em jogar futebol, se a preocupação do Neymar for só essa, tudo ok, tudo bem. Mas eu acho que vai ser legal pra gente ver a seleção em ação, enfim, é sempre legal a gente ver a seleção brasileira. Eu gosto de ver a seleção em campo. E no Sub-23 contra a mesma Colômbia, mas ontem aqui no estádio do Pacaembu, o Brasil venceu por 2-0. É a preparação do time olímpico, né? Os gols foram do Matheus e o primeiro gol foi do Pedrinho. Pedrinho que pela primeira vez iniciou como titular uma partida com a seleção brasileira, jogando com a camisa número 10 nessa fase aí de pré-olímpico, né? Lembrando que ele com o Matheus Vital, eles foram campeões do torneio de Toulon esse ano, estiveram lá naquele grupo. O Antony jogou também. E a seleção foi muito bem e vai enfrentar o Chile agora na próxima terça-feira também, em amistoso, outra vez aqui no estádio do Pacaembu. Parabéns aí pra meninada. Muito legal. Né, Marcão? É, isso aí, a gente sempre acompanha, né, a garotada, o Pedrinho. O Pedrinho eu já falei até numa live anterior aqui, né, Frank? Eu acho que o Pedrinho já podia estar na outra seleção, né? Do jeito que ele embalou agora. Claro, é legal ele pegar um pouco mais de cancha, obviamente e tal, né? Mas a gente já viu tantos jogadores, até mais jovens, né, chegar à seleção titular, a seleção principal brasileira, que não seria nada absurdo a gente ver o Pedrinho efetivamente na seleção principal. Mas de qualquer maneira, é legal ele começar essa Eu acho que aí, isso vai acontecer, mas se fosse por agora, se acontecesse agora, por exemplo, eu acharia exagerado. Ele fez 3, 4 jogos aí com o Corinthians e tal, enquanto tem jogador que está mais regular aí, o Tite não chama, mas tudo bem, isso é problema do Tite, né? Mas é que ele vai para a principal, ele vai. O Mauro Venturini diz assim: ô Frank, Palmeiras será campeão brasileiro 2019. Os pilantras já conseguiram o que queria, derrubaram o Filipão. Agora iremos ter a arrancada pro título. Maurão do céu, eu acho que eles querem tirar mais gente aí, você tá ligado, né, meu? Ver se o Rodrigo Garcia tá com a campanha dele do Mano Menezes, afunda o Palmeiras, você é Corinthians. Que é isso, Rodrigo Garcia? Ô Rodrigo, vou te falar uma coisa. Faz 5 anos que o Mano treinou o Corinthians pela última vez. Você acha que ele está mesmo guardando tudo isso? Falando, não, eu sou Timão, eu sou... Você percebeu que ele treinava o Cruzeiro da mesma forma, com o mesmo entusiasmo, se voltando para a torcida, vibrando, batendo no peito? É o estilo do cara. Quarentena. É o jeito dele. Já passou o período. Eu acho assim, não é uma crítica, né, então, mas eu acho isso uma grande bobagem. O cara tem que prevalecer o profissionalismo do cara, né? E, ô Marcos, tem informação de Fórmula 1? Porque tem grande prêmio esse fim de semana? Temos, sim. 14ª etapa do Mundial de Fórmula 1, grande prêmio da Itália, tradicionalíssimo circuito de Monza, por onde o Cláudio Karsug, quando uma vez gravou comigo Bela Máquina, falou assim: uma grande emoção que eu tinha era ir carregado pela mão de meu pai a Monza. Né? Então o Karsug tem um carinho muito grande. Monza é um palco espetacular, altíssima velocidade. Tivemos 2 atividades, 2 ensaios hoje lá no Parco de Monza, que foram primeiro treino livre, sob chuva, pista úmida, e o que aconteceu? Embaladíssimo pela vitória lá em Spa-Francorchamps, 21 anos, o Rei Charles, ou Príncipe Charles, como a gente pode chamar hoje, Charles Leclerc, liderou a primeira sessão. Foi um treino meio atípico, as duas McLaren vieram na sequência com o Sainz e o Norris, mas no segundo treino, aí com pista seca, o Leclerc voltou a liderar, só que aí seguido bem de pertinho, hein? Pela McLaren, pela Mercedes do Lewis Hamilton, apenas 0,68 atrás, o que mostra que a Mercedes deve ter mexido alguma coisa no carro para conseguir um rendimento mais próximo em relação ao que teve lá em Spa-Francorchamps, viu, Frank? E aí na sequência tivemos Vettel em terceiro, em quarto Bottas, e as duas Red Bull na sequência, com o Verstappen e com o Alexander Albon. Lembrando, como eu disse ontem já na live, que o Verstappen vai andar com o motor, a versão nova do motor Honda, que o Albon já andou lá em Spa. Então o Albon pagou pena lá em Spa, largou lá atrás do pelotão. Então mesmo que o Verstappen, agora o Verstappen, mesmo que ele faça, sei lá, pole, ele vai largar lá no final, não vai fazer, porque dificilmente a Red Bull vai conseguir uma posição forte lá na frente, não dá para competir com os motores ainda da Ferrari e da Mercedes. Então, mesmo que o Verstappen consiga uma posição ali entre os 6 primeiros, que deve conseguir, provavelmente, a terceira fila, vai lá para o fim do grid, mas deve fazer a famosa corrida de recuperação. Monza tem muito ponto de ultrapassagem, independente do uso da asa móvel, inclusive. Né? E atenção, hein? Podemos ter uma bomba amanhã
no meio automobilístico, porque o Fernando Alonso, que fazia um tempinho que não aparecia lá no circo, resolveu aparecer ali no pit lane, colocou o fonezinho de ouvido ali, ficou acompanhando da McLaren, né, do local de pit ali da McLaren, as atividades de pista do Carlos Sainz e do Lando Norris, e aí ele convoca uma coletiva para amanhã. Bom, eu acho que dificilmente a McLaren vai mexer na sua dupla de pilotos para o ano que vem. A possibilidade que eu vejo hoje é de que o Fernando Alonso vá anunciar alguma coisa em relação à Fórmula Indy. Talvez, já a temporada da Fórmula Indy está chegando ao final, Frank, talvez ele anuncie que vá definitivamente migrar para a Fórmula Indy. Por quê? Porque a McLaren está montando uma equipe forte agora lá na Indy. Não vai passar vexame como passou agora nas 500 milhas de Anápolis, que nem conseguiu classificar o Alonso. Então a McLaren está montando um time forte para colocar o seu carro laranja, minha cor favorita, no grid da Indy. Eu hoje, sexta-feira, dia o quê? 5? 6? Dia 6, apostaria em Fernando Alonso confirmando a ida dele para a Fórmula Indy. Qualquer coisa fora isso, como diria o mestre Claudio Karsug, seria uma clamorosa surpresa. E hoje é dia que eu não esqueço, 6 de setembro, 16 anos de casado hoje, graças a Deus. Parabéns. Um abraço para o Lucas Arraes também, sou palmeirense, mas o Flamengo, o time se entrosou, acho difícil alguém parar, eu também acho, viu? Vou te dizer mais, ô Luca, o Flamengo vai ser campeão do mundo esse ano. Que legal, hein? As minhas previsões aqui estão dizendo o seguinte: Flamengo será campeão do mundo, consequentemente será campeão da Libertadores. Isso. O campeão da Sul-Americana será o Corinthians, ou seja, nós teremos Flamengo e Corinthians na disputa da Recopa do ano que vem. Olha que legal. Olha só, a Chapecoense vai ser rebaixada. Estou passando aqui as minhas... O campeonato brasileiro ainda não decidia, ainda não bateu aquele negócio aqui. E o Neymar, tem também uma previsão sobre o Neymar, já embalando-se. Neymar... vai continuar sendo o Neymar, vai cair, essas coisas todas. Posso fazer uma previsão também, Frank? Pode. Lewis Hamilton vai ser campeão mundial de Fórmula 1. Isso é bom. O Alexandre José da Silva Almeida, a gente percebe se os jogadores apoiam um técnico pela intensidade da vontade em campo. Olha, eu não sei se, no caso do Palmeiras, se eles estavam apoiando o técnico, mas nas redes sociais, o que fizeram de declaração para o Luiz Felipe depois que ele saiu, foi uma grandeza. Frank, vocês não vão comentar que os empresários de futebol fizeram um grupo de zap a favor do Alexandre Matos, que ele vem sendo criticado? Acho que esse grupo já existia, viu? Que é o grupo da ABEX lá. A ABEX é uma Associação Brasileira dos Executivos de Futebol. Então, existe um protecionismo, eles vão sair em defesa de um profissional que seja da associação, né? Acho meio até que natural isso. Não sei de que forma que isso pode refletir aí no caminho do Matos. Mas eu acho que ele vai dançar, acho que ele não vai chegar a 5 anos não. Frank, parabéns pelos 16 anos. Obrigado, Rodrigo, isso é bom demais. E o Luca Arraes diz assim: concordo com você quando eu falei que o Flamengo vai ser campeão, né? Eu tô achando mesmo, viu, Luca? É o seguinte, obrigado a todos aí pela participação, pela companhia, tá? Deixa um like aí pra gente se você curtiu a nossa live. Siga o Terceiro Tempo nas redes sociais, @Terceiro Tempo. Nosso canal no YouTube, que já passou dos 10 mil. Estamos devendo a promoção aí, Kennedy. Terceiro Tempo TV, o nosso canal no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Acione o sininho lá também para receber as notificações de tudo que a gente produz aqui a partir da nossa redação, tá bom? Segunda-feira a gente volta falando do campeonato. Vai ter Fórmula 1 também. Aí o Marcão ele vai dar um pitaco aqui da Fórmula 1. Vai ter notas do Karsug segunda-feira? Vamos ter notas do Karsug. Olha, semana especialíssima, a semana que vem, viu, Frank? Porque segunda-feira eu gravo com o Karsug, notas do Karsug, pra gente falar do Grande Prêmio de Monza. Grava não, é ao vivo. Desculpe, fazer ao vivo. E gravo na terça-feira, não vou adiantar quem é, viu? Uma super surpresa que não é piloto, mas é um dos grandes jornalistas do automobilismo brasileiro. Confirmou presença, vai estar na terça-feira aqui, não vai entrar ao vivo, Frank, eu vou fazer editadozinho, bonitinho, muita foto, muita montagem, muita coisa legal. É um convidado super especial, um amigo querido, amigo do Cláudio também, vai estar aqui na terça-feira que vem. E aproveite o final de semana, parece que vai fazer sol em São Paulo, faça um piquenique, se divirta, aproveite com a família, com quem você gosta. Um grande abraço. Valeu, pessoal, até segunda-feira, hein? Tchau!